Próximo inscrito é o nobre vereador Raimon. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos aqui apreciando, na verdade, o veto do prefeito Eduardo Paes ao PL 1142 de 2015 do vereador Messina. Eu queria só colocar, senhor presidente, que o projeto, o veto do prefeito, e todo mundo sabe aqui como é que eu voto veto. Normalmente, eu voto pela derrubada do veto. Porque acho que o prefeito veta muito, acho que o prefeito, a sua assessoria está vetando indiscriminadamente, não tá vendo o mérito dos projetos, né? E quando o projeto tem merecimento, ele mesmo quando ele arranha um pouquinho a regimentalidade, é de bom alvitre do executivo compreender que o legislativo trabalha em prol da cidade. Então eu, vereador Raimon, naturalmente, quase que normalmente, quase que todas as vezes, tenho votado pelo derrubado do veto. Mas eu quero aqui dizer que o prefeito Eduardo Paes, quando veta o projeto 1142, nesse particular ele está correto. Está correto, e aí, assim, é uma discussão política. E o vereador Paulo Messina, que merece todo o meu respeito, que legisla muito para a educação, tem uma compreensão aqui, que é uma compreensão, no meu entendimento, muito equivocada. Porque o que nós temos que lutar, né? E se a gente fizesse um projeto dizendo assim, ó, em todas as ruas do município do Rio de Janeiro haverá uma escola para que os pais matriculem seus filhos sem que eles tenham necessidade de tomar condução. Ok, mas por quê? Qual é o motivo que eu vou privilegiar um servidor da educação, um servidor do município do Rio de Janeiro, para que ele possa matricular o seu filho na escola pública? Por quê? Se já está caracterizado, garantido constitucionalmente que todas as crianças e adolescentes têm o direito, e esse direito é um direito das famílias e é uma obrigação de universalizar o acesso a todos. Então, o que nós temos aqui é um artigo, né, o primeiro artigo: fica garantida a matrícula dos filhos, netos e dependentes legais dos servidores de educação na rede pública municipal de ensino. Por quê? Está garantido para todo mundo, isso é constitucional. Todo mundo, vereador, do mais rico ao mais pobre, morador da zona sul, morador da zona oeste, da zona norte ou do subúrbio, todos, está garantida a matrícula das crianças e adolescentes. Então por que eu tenho que garantir por lei que os servidores possam matricular os seus filhos? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente vai ao artigo 2º, diz assim: a matrícula dos filhos, netos ou dependentes legais dos servidores da educação será preferencialmente efetuada na unidade de ensino em que o servidor estiver lotado ou próximo de sua moradia. Mas olha, mas é claro, mas isso é óbvio. Quando eu vou matricular o meu filho na escola pública, eu apresento ali a minha certidão de residência. É claro que eu tenho que ficar na circunvizinhança da escola onde os filhos estudam. Então, é uma redundância desnecessária. Quando o prefeito Eduardo Paes faz esse veto, no meu entendimento, ele faz corretamente. Quando a gente discute educação, olha, gente, o que tem de discussão para ser feita. Quando, por exemplo, a gente fala do 6º ano experimental, o vereador Paulo Messina há pouco falava, o vereador Brizola falava ontem, quando a gente fala do 6º ano experimental, olha, é uma covardia com a educação, é um desrespeito com a educação, porque outro dia, vereador, um professor chamado professor Breno, ele questionou o prefeito Eduardo Paes num programa da CBN, se não me engano, ao vivo, e perguntou ao prefeito assim: prefeito, o senhor colocaria o seu filho numa escola onde o professor que não tem aptidão para lecionar matemática está lecionando matemática? O senhor colocaria o seu filho para estudar no 6º ano experimental, onde o mesmo professor que não tem qualificação e, portanto, fere os artigos 62 e 63 da LDB, o senhor colocaria o seu filho para estudar numa escola onde o mesmo professor, habilitado em matemática, vai também lecionar matemática, história, geografia e ciências? E a resposta, é claro que ela não precisa ser esperada, é claro que a resposta é não, é claro que é não.
Quando a gente parte dessa discussão do 6º ano experimental, para mim a palavra não é outra, a palavra é covardia, covardia com a educação. Educação que tem tanto recurso, educação que pode ser a ferramenta de transformação da sociedade, educação que pode ser a ferramenta que transforma e que empodera a vida das crianças, que dá às crianças a ferramenta para elas colocarem a sua vida na palma de suas mãos. Quando a gente pensa nisso, nós não podemos admitir que as crianças tenham no 6º ano, esse famigerado 6º ano experimental, tenham lá todas as disciplinas. E aí, tem outros temas para a gente discutir, se a gente quiser discutir educação. Por exemplo, discutir o que agora foi brecado pela Secretaria de Educação, por uma pressão da sociedade, por uma pressão dos pais, por uma pressão dos alunos, por uma pressão dos profissionais de educação, que é a questão da reestruturação. Reestruturação que diz assim, ó, aqui tem o bloco das crianças da educação infantil. Aqui tem o bloco das crianças do chamado ginásio carioca. Aqui tem o bloco das crianças chamado primário carioca. Divide em 4 blocos. Uma mesma família que tem filhos em 3 desses blocos, o irmão mais velho não pode mais levar o filho na escola. Não pode mais levar o filho na escola. Então, quando eu vejo um projeto de educação, e aí me desculpa, vereador Paulo Messina, no meu entendimento, claro, Vossa Excelência tem articulação para derrubar o veto, né, e deve fazê-la, deve estar convencido de que o projeto é bom, mas o senhor dizer que a educação, os servidores da prefeitura, os servidores da cidade, eles podem matricular os seus filhos na rede pública municipal, isso é redundância. Não só eles podem, o morador de rua pode, o gari pode, o profissional liberal pode, todo mundo pode, porque é direito garantido na Constituição. Quando diz, ó, ele pode matricular numa escola perto da sua casa, também é redundante, porque todo mundo pode. Então para que uma lei? Para que essa lei? Para que essa lei? Não tem necessidade. Então eu acho que o veto colocado pelo prefeito Eduardo Paes é um veto que no meu entendimento tem que ser mantido. E olha, vereador Paulo Messina, olha que eu, naturalmente, voto contrário aos vetos. Naturalmente voto pela derrubada do veto. Porque o prefeito, muitas vezes, eu acho que ele é um homem inteligente, eu acho que ele talvez não toma nem conhecimento do que ele está vetando. Porque é um recorte e colhe, é um Ctrl+C e um Ctrl+V. Corta daqui, cola ali, do veto que foi dado a um projeto lá atrás, é o mesmo argumento para cá. Sem desmerecer a qualidade dos profissionais que servem a prefeitura, mas parece que é isso. Então eu naturalmente voto pela derrubada do veto, mas hoje eu quero dizer que voto pela manutenção do veto. Por quê? Porque nós estamos aqui num projeto que, ao mesmo tempo que ele é desnecessário, ele cria uma coisa que é a educação de Anísio Teixeira, que é a educação de Darcy Ribeiro, que é a educação de Brizola, quando constrói o CIEPs, que é a educação de Paulo Freire, diz para nós que nós não podemos estabelecer, que são castas, uns grupos que têm privilégio na educação. Não pode haver privilégio. Se a educação é pública, de qualidade e universal, essa educação não pode dizer, tais servidores têm o direito de fazer isso, tais cidadãos cariocas têm o direito de fazer isso, porque quando você diz que o servidor, ele tem direito de matricular o seu filho numa escola próxima da sua casa, aparentemente você está dizendo o quê? Que os outros não têm. Se você afirma isso, você nega aquilo, é o princípio básico. Se você afirma uma coisa, você nega outra. Então você está dizendo que o servidor tem direito de matricular, é porque parece que o outro não tem. Então você está distanciando, você está criando um fosso. E aí, vai me desculpar, a gente tem que respeitar Anísio Teixeira, a gente tem que respeitar Darcy Ribeiro, a gente tem que respeitar os teóricos da educação, os caras que se debruçaram em cima da educação. Então eu acho que, vereador Paulo Messina, eu acho que a educação tem muita coisa para discutir. Isso aqui o prefeito está certo. A gente tem que discutir tantas outras coisas, a gente tem que garantir que a educação seja universal, gratuita, de qualidade para todas as crianças. E oxalá
um dia consigamos construir uma escola em cada rua. Escola de rua, escola de rua. Você desce no seu prédio, no elevador, pega pela mão do seu filho e fala: pode atravessar, meu filho, que ali que é a escola, do outro lado da rua. Essa é a escola que a gente quer. Não é uma escola onde a gente está dando privilégio, porque o cara é servidor da prefeitura. Ó, você passou, né, no concurso da Câmara, você é um servidor público, então você tem direito, ok? Ah, você é professor, você tem direito. Quando eu digo que você tem direito, eu estou dizendo que o outro não tem. E não é verdade. Eu sei que Paulo Messina não quer legislar isso. Paulo Messina é um vereador inteligente. Eu sei que ele não quer legislar dessa forma, dizendo no contraditório que quando um tem direito, o outro não tem. Mas o que está colocado aqui é isso, e por isso eu acho que o veto tem que ser mantido. Para encaminhar a votação, vereador Brizola Neto. Obrigado, presidente, senhores vereadores. Não, eu caminho pela manutenção do veto, vereador Messina, porque compreendo, e aqui bato palmas de pé aqui a fala do vereador Raymond e do vereador Jefferson Moura. Esse projeto não está em acordo com a Constituição, muito menos com a lei orgânica do município. Ele fere o princípio constitucional da isonomia, da impessoalidade e da igualdade. Então, eu mantenho o veto. Ontem, eu defendi o projeto do vereador Paulo Messina, que garante a matrícula dos filhos. Netos eu já acho que é um pouquinho demais, mas mantendo, ou dependentes legais dos servidores da educação na rede pública municipal. É claro que o objetivo desse projeto de lei é facilitar o trabalho do servidor da educação com a matrícula garantida na escola que ele trabalha ou numa escola próxima. Disse o vereador Raymond que entrar numa escola pública é um direito constitucional, é verdade, mas a localização nessa ou naquela escola, não. E pense bem, quando nós pensamos numa família de classe média, com uma renda maior, ela pode ter um carro para levar o filho aqui e ali, mas um funcionário, uma merendeira, um servente, um inspetor, uma professora mesmo, que ganha muito mal, ela tendo 2 filhos, ela vai sair de manhã, levar um filho a uma escola e depois retornar. E se for no mesmo turno, levar a 2 escolas diferentes, ou de tarde levar a outra escola, mas ela tem 2 matrículas, ou ela tem segunda regência. É claro que esse projeto de lei é um projeto que protege o servidor, que facilita a vida do servidor. É verdade, como disse o vereador Paulo Messina, que as escolas particulares têm essa prática, que eu acho que é uma prática saudável. Isso gera rendimento, isso gera produtividade. Isso é muito importante para as crianças que estão tendo aula na escola, que vão receber por parte dos funcionários acolhimento, proteção, entusiasmo, enfim, produtividade. O rendimento delas, senhor presidente, certamente vai ser um rendimento que vai crescer e que vai subir muito. Por isso, senhor presidente, eu voto a favor da derrubada do veto total aposto ao projeto de lei 1142 de 2015, de autoria do vereador Paulo Messina, que garante a matrícula dos filhos e netos ou dependentes legais dos servidores da educação na rede pública municipal. Para isso, presidente, muito obrigado.